Ih, vou ter que ler isso aqui. Desculpa, amigo. Quem dá mais? Isso não muda nada pro Vasco. As ações do grupo 777, o povo fala 777, irão a leilão nesta sexta. Eu gosto dessa... Alex. Todas as participações societárias estarão no leilão, incluindo quem? Quem que a 777 tem? O Vasco. Mas o homem tá tranquilo. Então, André, quando ele tá com essa carinha assim, que não tá com aquela... Ele tem uma veia que pula aqui na lateral esquerda. Quando ele tá tranquilo assim, é que ele tem alguma informação pra passar pro povo não ficar nervoso. Cara. O leilão é o quê? Agora eu vou vender o Vasco. Quem dá mais? Quem dá mais? Isso pode acontecer, Lucas Pedrosa? Não. Não. Por quê? Explica. O Vasco tá sob uma liminar na justiça. Inclusive, essa liminar novamente foi julgada. E nesse julgamento ficou claro que a 777 foi uma empresa incapaz de conseguir gerar o Vasco. Inclusive gerando várias dívidas para o clube nesse momento. Então o associativo, na figura do presidente Pedrinho, assumiu por meio dessa liminar e um novo julgamento confirmou que eles não têm condições de gerir o Vasco. E vale lembrar que, para o torcedor, que a 777 ela comprou, digamos assim, entre aspas, 70%, mas ela não pagou 70%. Então, a partir do momento que eles não pagam 70%, as ações não são convertidas. Então, eles só depositaram cerca de 30%. Graças a Deus, 31%. Hein, Pedrosa? Então, mesmo se eles venderem isso e foi leiloado e alguém comprar, o controle do Vasco segue nas mãos do presidente Pedrinho, segue com a associação. Pedrosa, explica pro povo que eu ainda vejo muito assim, ó. O que o Pedrinho fez foi lá e tirou a 777, o Vasco da 777, tinha que ter deixado, ia ter um outro aporte. Eu escuto ainda umas pessoas falarem isso. Por que o Pedrinho fez isso? Explica para esse povo o que ia acontecer com o Vasco hoje se isso não tivesse sido feito. Se deixa, o clube acaba. É mais ou menos isso, porque o Vasco teria que arcar com as contas, e as contas não paravam de chegar, o buraco dentro do clube já estava grande, e aí a gente vai esperar o aporte. Só que esse aporte não aconteceria, porque a 777 se desfarelou. Essa que é a verdade. Sim. Tanto é que a gente está vendo aí, as ações dos outros clubes da 777 vão ser leiloados. Quando um produto, ou uma casa, ou um carro é leiloado, significa que o quê? Que o comprador não tem mais condições de manter aquilo ali. Sim. Então, isso está muito claro que é o que está acontecendo. Vale lembrar que tem uma briga também com a ECAP, que é uma empresa que briga com a Lenderhal, porque a ECAP, que é a dona da 777 hoje, recebeu o dinheiro emprestado da Lenderhal, que é um fundo inglês, e essa briga acontece na justiça americana. Então, o Vasco, além dessa briga lá na justiça americana que causa uma instabilidade, o Vasco tem aqui a proteção das leis brasileiras. Então, o movimento do Pedrinho, quando ele assume o Vasco, é de salvar o Vasco naquele momento. Salvar o Vasco e manter o Vasco sendo um clube de futebol que paga suas contas em dia, que tem um sistema financeiro pelo menos organizado. Tanto é que ele entra em recuperação judicial para justamente o Vasco da Gama conseguir manter as suas contas em dia. Tem um congelamento de algumas dívidas, de penhoras e tudo mais, para que as dívidas do Vasco da Gama, que giram aí em torno de 1,4 bilhão de reais, possam ser pagas de forma escalonada nos próximos 10 anos e o Vasco consiga ter um respiro financeiro também. Só que é muito importante a gente citar aqui que o que o Pedrinho fez foi importante, só ajudou o Vasco e tudo mais, mas que ele não pode sentar nessa situação. Eu acho que ele tem que buscar e continuar buscando investidores para o Vasco da Gama. Isso está acontecendo? O Vasco da Gama fechou com uma empresa que é especializada nessa consultoria para buscar novos investidores. Então, assim, isso precisa acontecer o mais rápido possível. Não sei qual modelo, se vai ser um modelo John Textor, se vai ser um modelo Grupo City, se vai ser um modelo com fundo de investidor, mas o Vasco precisa de dinheiro novo. Se o Vasco não tiver dinheiro novo, esse clube, como o balanço do ano passado mostrou bem, vai ter muita dificuldade operacional. E a eleição do Pedrinho, do Vasco, uma possível reeleição, é só no final do ano que vem. Então, se ele não conseguir fazer esse processo até metade do ano que vem, pelo menos para ter um fundo investidor e que possa colocar dinheiro novo no Vasco, que o Vasco possa se estruturar, vai ser muito complicado para ele conseguir se reeleger. Eu não tô brincando. Vou ligar para Pedro hoje e você fale com ele também. Vou conectar ele com o Durcésio, que foi o presidente do Botafogo, que fez toda essa transição de SAF. E às vezes, quando a gente conversa com gente, eu sempre falo, o Eduardo Bandeira de Mello foi um cara que mudou a história do Flamengo. É um cara que fez um trabalho tão belo. Sim. E que hoje, se o Flamengo tem asas enormes para voar, é porque ele tem um respaldo financeiro que foi construído e reparado com alguém.
O Durcésio foi um cara importantíssimo na escolha do John. É um cara empresário, eu brinco que muita gente não sabe, ele é muito humilde, mas ele é mais rico que o John Textor. Ele estava lá só para salvar o Botafogo, assim como o Pedrinho fez. Então vou falar para Pedro ligar para Durcésio falar o que aconteceu. Vamos fazer o seguinte, partir pro Vascão da Gama? Deixa eu chamar Breno Monsef. Fala, Brenão. Vamos lá, tem surgido alguns nomes, né, para reforçar que o Vasco fez sondagem, interesse, mas assim, sem um executivo de futebol fica difícil. Né, o nome escolhido, pelo menos com quem o Vasco tem trabalhado agora, é o do Bruno Costa, 44 anos. Ele esteve no Fortaleza e antes no Fort Lauderdale Strikers da MLS, lá dos Estados Unidos. Né? A carreira do Bruno Costa é jovem, tem cursos aí de gestão e foi o nome que o Vasco escolheu por enquanto para trabalhar. Ainda não fechou, mas a tendência é que feche com ele, se ele aceitar, né? Até chegou a fazer nova sondagem pelo Rodrigo Caetano, falei disso ontem, mas não avançou. Decidindo e fechando com o executivo de futebol, a segunda prioridade é decidir o futuro dos jogadores do elenco. Aquelas novelas que eu tenho falado já nas últimas semanas. Por exemplo, Léo Jardim, Felipe Coutinho. Além dele tem Pumita Rodrigues, né, Jair também, que tem que decidir a vida dele. E também ver o que fazer com o dinheiro do salário do Payet. Né, que o Payet vai sair do Vasco mês que vem, ou antes, se conseguir a rescisão. E aí, inicialmente, a ideia é economizar. Tendo esse valor à disposição, se conseguir utilizar em outros atletas, buscar novos jogadores. E aí sim buscar reforços. Né? Sem diretor de futebol e sem saber o orçamento à disposição, não dá para contratar, gente, sem ser responsável. Então é bom explicar isso para o torcedor. Né? Então, sem um diretor de futebol contratado e sem decidir o futuro desses jogadores, saber quanto que vai ter em caixa, não dá para contratar. Então, qualquer nome que apareça agora é especulação ou sondagem. Tá? Nem adianta a gente ficar debatendo isso aqui. Então, reforços para o Vasco devem vir depois do Mundial. Essa é a ideia. E ideia, assim, não é que isso foi escolhido, né? Mas a situação levou até aí. Tá bom? Então, a situação do Vasco é essa, a gente acompanhando mais um dia aqui na Transamérica. Zé Vir. Pois é. Ou seja, nada mudou, né, Gabriel? O Vasco, ele tá nessa de se reestruturar, né? Mandou o Marcelo Santana embora e agora tá buscando um outro nome para dirigir a pasta, né? O Bruno Costa é quem desponta como favorito, conforme o Breno ressaltou. E eu tenho até falado sobre a necessidade de realmente contratar esse profissional, Zivero, porque estamos falando de uma janela que vai abrir em julho. Tem essa janela especial, que ela tá aberta para todo o país, mas não tem necessidade do Vasco correr nela, porque essa janela ela vai reabrir ali em julho e o Vasco vai poder contratar para a volta das competições após a Copa do Mundo de Clubes. Então, olha só, tem que ter esse profissional para você ir ao mercado. Senão, quem vai ao mercado? O Pedrinho? O Felipe? Não que eles não sejam capazes, mas até pelo número de responsabilidades que eles possuem no dia a dia, não acho recomendável que o Pedrinho fique à frente da busca. Claro, o presidente participa, senta na mesa de negociação, vai dar a palavra final sobre determinada contratação, mas é importante ter um executivo que conheça do mercado e etc. Se o Bruno Costa ou se qualquer outro é o nome ideal para o Vasco, aí é difícil até de avaliar, porque esse tipo de profissional, né, Zevero, não tem uma receita tão clara, não é igual o jogador, né, que a gente observa o desempenho assim, depende muito do contexto do clube, do quanto o cara tem para gastar, da criatividade dele, enfim. Acho que o Vasco precisa desse profissional, isso é claro, o mais rápido possível, para se direcionar ao mercado, um mercado que vai exigir do Vasco a tal da criatividade. Exato. E aí o profissional tem que ser criterioso demais. O Ivan Braz, o ideal seria o Vasco conseguir contratar pelo menos 2 jogadores nessa janela especial para que desse tempo dos jogadores aproveitarem a parada do Mundial e assimilar o estilo do Diniz. Sobre contratar 2 jogadores, concordo, né? Para mim tinha que contratar 11. Mas concordo com você, Ivan. Agora cuidado com o que você deseja. Você falou num ponto-chave. É esse Mundial. Como vai ser importante pro Vasco, né? Pro Diniz trabalhar essa equipe, o tempo que ele necessita. Até porque o Fernando Diniz, ele tem essa característica de ter que ter tempo para modificar o estilo de jogo. Esse Mundial caiu numa boa hora pro Vasco, hein? A verdade é que o Diniz chegou e ele praticamente não teve tempo pra fazer nada, porque ele jogou num dia e 3 dias depois ele tava jogando e qualquer treinador precisa de um pouquinho mais de tempo. Quando você tem esse espaço pra trabalhar, fica um pouco mais fácil. Não quer dizer que o Vasco vai voltar jogando como se fosse um carrossel holandês, mas ajuda bastante. É uma pausa até pra aliviar um pouco a pressão, né? Porque você tá trabalhando a cada jogo e tem um tropeço, a galera pega no pé, a torcida protesta. O dia a dia de um clube grande é muito complexo, então essa pausa ela veio em excelente momento.
o Bruno Correia. O Vasco não está com o transfer ban, o Vasco conseguiu reverter, né? Parece que acho que nem chegou a oficializar. Se chegou a oficializar, o Vasco já estava ali para reverter, não foi nada, é muito complexo. Quero falar também sobre o Vasco que sondou Pedro Rocha. Não há proposta, mas o Vasco quis entender as condições de um eventual negócio pelo atacante de 30 anos de idade, que joga no Remo e é o artilheiro da Série B com 6 gols marcados. Se é Vasco